Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Bom, dessa vez vou trazer uma coisa inédita aqui para vocês, tá? Mas que, para que vocês entendam a funcionalidade dessa coisa inédita, vocês precisam entender o porquê que ela foi criada, tá? O motor Volkswagen, o Boxer, tá? O refrigerado a ar, ele tem várias vantagens em sua construção, tá? Várias facilidades e praticidades no uso, tá? Várias vantagens em questão de torque, né? Baixa vibração, enfim. Só que ele tem um problema crônico. Provavelmente você deve ter passado por isso, tá? E isso não tem a ver com o motor ser boxer ou não. Tem a ver com a forma como a Volkswagen escolheu instalar a bobina no cofre do motor, tá? Bom, vou contar o porquê desse problema acontecer comigo, tá? Vocês já vão compreender o seguinte. Vamos lá, eu tenho aqui uma bobina e tem um cabo nela, né? Então tem aqui a bobina, a Bosch, tá? Original com o cabo NGK original, tá? Tudo bonitinho aqui para exemplificar para vocês. Como é que essa bobina ela fica instalada no carro? Ela fica dessa forma, correto? Ela fica desse jeito. E vocês sabem muito bem que tudo isso aqui vibra, tá? Então esse conjunto aqui vibra junto com a capa da ventoinha, tá? E bom, eventualmente, você querendo ou você não querendo, este cabo vai soltar, tá? Eu diria que tão certo quanto a morte é que este cabo se solte. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Você pode até alegar que você nunca teve esse tipo de problema, que nunca soltou o cabo. E eu vou achar que você é um cara meio mentiroso, porque eu já troquei o cabo, tá? Já fiz a troca do meu cabo e já fiz a troca da bobina. E eu tive esse problema recorrente, tá? O que acontece é o seguinte: duas coisas prendem o cabo aqui na bobina, tá? E eu vou soltar aqui para que vocês vejam. Duas coisas. A primeira coisa é o próprio terminal aqui do cabo, tá? Que ele deve ter um espaçamento X aqui. Você tem que abrir esse terminal para que ele encaixe justo aqui, tá? A segunda coisa que prende, tá? É justamente esta borracha, tá? Essa borrachinha aqui, ela quando nova, ela tem uma maleabilidade maior do que essa aqui. Essa aqui já está bem ressecada, tá vendo? Tá? E o que acontece? Muito bem. Primeiro que a primeira vez que você tirar o cabo, você vai botar o cabo zero lá, pá, vai ficar bonito. A primeira vez que você tirar o cabo, você já vai ter zoado aqui a distância aqui desse terminal, tá? Daí já vai deixar teu terminal meio frouxo, tá? Ah, mas eu posso alargar de novo. Não vai ficar igual. Não vai ficar igual, tá? Segundo, a borracha, ela vai começar a ressecar aqui, tá? E ela vai começar a ressecar e ela não vai dar o vácuo, porque ela prende esse negócio por vácuo, tá? Quando você enfia aqui, existe uma quantidade de ar, essa quantidade de ar vai sair e vai criar o vácuo aqui dentro. Conforme ela vai ficando ressecada, ela não dá a vedação correta aqui no terminal da bobina e ela começa a sair muito fácil, tá? Muito fácil. Além do que, se vocês lembrarem, a bobina ela aquece pra caramba e tem o calor do motor também. Então tudo isso aqui fica meio molenga, tá? Fica tudo meio mole quando aquece e é uma combinação fatal, tá? Se essa bobina fosse instalada desta forma aqui, lá no motor, como é o caso do Uno, como é o caso de outros motores, você não teria esse tipo de problema de soltar o cabo da bobina. Entretanto, no Fusca é montado de ponta cabeça, sim, e não tem outra posição que fique
mais agradável tanto aos olhos quanto tecnicamente do que essa, tá? Se você colocar, você pode até colocar a bobina ao contrário, só que aí os fios aqui vão ficar esticados, você vai ter que usar um cabo de bobina maior, tá? Vai ficar feio, então não é legal, tá? Então, bom, aí você pode perguntar, pô, mas isso é raro de acontecer. Bom, eu vou te falar que aconteceu comigo algumas vezes, tá? E as vezes que aconteceu comigo foram vezes bem desagradáveis. Só aconteceu em momentos desagradáveis, tá? E eu vou citar aqui os 3 momentos onde aconteceu esse tipo de problema comigo e por que você precisa ter atenção com relação a isso, tá? A primeira vez que aconteceu esse problema comigo, eu tava na Ayrton Senna, tá? Todos os lugares que eu vou citar aqui só vai saber o nível da encrenca se você morar aqui no Rio, se você conhecer aqui a Barra Recreio, tá? Tudo bem. Eu tava rodando ali na Ayrton Senna, tá? Faixa central, e o carro simplesmente parou de responder os comandos de aceleração. Simplesmente parou. Parou e morreu e me deixou na mão na faixa central da Ayrton Senna. Tá? Para quem não conhece, a Ayrton Senna é uma via de alto fluxo, tá? As pessoas andam ali numa velocidade média de 110, tá? Quilômetros por hora. Não tem acostamento na pista central, tá? E para piorar a situação, isso foi umas 5 horas da tarde, ou seja, estava começando o horário de pico pesado, tá? Ou seja, meus amigos, foi uma situação complicada, principalmente porque foi a primeira vez que aconteceu comigo com esse carro. Então eu não sabia se era uma outra falha, eu não sabia o que era. Felizmente eu diagnostiquei rápido e felizmente não fui atropelado, porque eu poderia muito bem ter sido atropelado, tá? A segunda vez que aconteceu também foi uma situação bastante desagradável. Eu estava na pista central da Avenida das Américas, à altura do Pedra de Itaúna, e o carro veio mais ou menos assim, eu já estava sentindo que estava meio esquisito, fechou o sinal, o carro morreu, tá? Não foi tão ruim quanto a primeira situação, porque eu aproveitei que o sinal estava fechado, saí do carro, fui rapidinho lá e o cabo estava frouxo, estava praticamente pendurado já, tá? E a terceira situação foi agora nesse encontro da Recreio Volks. Eu saí com o carro maravilhoso, andando muito bem, o ar denso da noite é muito bom para o motor, né? Vocês sabem disso. O carro estava desenvolvendo muito bem. E quando eu cheguei ali na altura do Presonic, tá? Do supermercado, o carro, mesma coisa, começou a não responder, cheiro de gasolina forte. Eu fiquei até com medo que tivesse sido alguma conexão lá dos filtros que tivesse soltado. Abri a tampa do motor e lá estava o cabo pendurado. E aí eu decidi que nunca mais isso ia acontecer comigo. Nunca mais eu ia ficar na rua por causa de cabo de bobina. E aí eu desenvolvi um suporte de cabo de bobina, tá? Uma trava que se acopla à bobina e que torna virtualmente impossível que o cabo solte. Eu vou apresentar isso agora para vocês. Foi feito com materiais de baixo custo, tá bom? É um protótipo. Eu gostaria de melhorar esse protótipo ao longo do tempo. E, bom, chega de lenga-lenga, vou mostrar lá para vocês. Muito bem. Aqui está minha bobina com o suporte instalado, tá? E, bom, vocês podem ver que visualmente não fica nada feio, né? Não fica nada tenebroso, tá? E eu vou tirar aí do carro para poder mostrar para vocês, tá? Mas antes, gostaria que vocês observassem aqui que praticamente não existe interferência aí com os fios, tá? Não tem muito risco na instalação desse suporte, tá? A única coisa que precisa ser observado realmente é onde toca no plate inferior ali, nos fios, tá?
precisa ser feito um reforço ali, ou com termorretrátil, ou com passa-fio, alguma coisa assim, para que você não tenha, com a vibração, a deterioração da capa do fio e posteriormente fechar um curto aí e ficar na rua por causa de um fusível queimado, tá? Na verdade, a fase de protótipo onde eu estou agora é exatamente para avaliar se realmente eu vou ter esse tipo de problema ou não, tá? Mas eu já adianto para vocês que eu já coloquei termorretrátil a mais aí para não ter esse tipo de dor de cabeça, tá bom? Então eu vou retirar do carro para que vocês possam ver como é construído o suporte. Muito bem, então o que nós temos aqui são as duas bobinas, uma com o sistema original e uma com o sistema de suporte de cabo, tá? Como vocês podem ver aqui, como é que funciona isso? É composto de dois plates, tá? Eu chamo essas partes de plate, né? Dois plates, sendo um plate superior e um plate inferior, tá bom? Esses plates são interligados com duas barras roscadas, tá? Para ficar um negócio com acabamento um pouquinho melhor, eu utilizei termorretrátil, mas isso daqui não é nem um pouco obrigatório de ser feito, tá? Se utiliza aí 8 arruelas e 8 porcas, tá? Na parte superior, para a colocação do plate no cabo, existe aqui uma chapinha que é removível, tá? Onde consta 2 parafusos e 2 porcas inferiores, tá? Sendo que essa plaquinha aqui, ela tem uma curvatura para poder dar a rigidez aqui para a peça. Aí, como vocês podem ver, o plate superior ele é pressionado para baixo, tá? E ele se encaixa perfeitamente na borracha, tá? De tal forma que isso aqui não tem vibração relativa, tá? Ou seja, a chapa não vibra em relação a borracha protetora aqui do cabo, tá? Ou seja, você não vai ter deterioração da borracha, tá? Por conta disso, tá certo? Então, dessa forma, eu posso segurar o cabo, eu posso puxar a bobina o quanto eu quiser, que não vai soltar, não tem como, tá certo? Não façam isso que eu fiz aqui, que isso aqui danifica o cabo, tá? Tô só mostrando para elucidar aqui para vocês o funcionamento, tá? Então, isso aqui, algumas pessoas poderão falar, porra, mas isso daí é uma gambiarra, tá? Isso daí é uma coisa que não foi feita para o motor do Volkswagen, tá bom. Então eu vou entrar em um questionamento quase filosófico aqui com vocês, tá bom? Por que você vai olhar para isso aqui e você vai considerar isso aqui uma gambiarra e você não considera, por exemplo, um parafuso esférico uma gambiarra, ou uma bomba com saída de óleo para um radiador externo, gambiarra, ou uma bobina Mallory, gambiarra, ou um kit turbo, gambiarra, tá? Isso aqui não é gambiarra, tá, pessoal? Gambiarra é quando a gente pega alguma coisa que teve uma solução técnica já pensada na fábrica, né? E você dá um jeito que é tecnicamente inferior, tá? Por exemplo, quando você pega um fio que não era para ter emenda, tá? E você faz essa emenda de forma porca, tá? E tá com uma fita isolante em cima, isso é uma gambiarra. Quando você tem um problema, uma falha de projeto, como é o caso aqui, isso aqui é uma falha de projeto, tá? A Volkswagen provavelmente pensou, quando ela desenvolveu isso aqui, ela pensou assim, poxa, se tiver algum tipo de problema nesse sentido, a pessoa vai descer, vai botar o cabo de novo e ela vai seguir viagem, tá? Só que isso hoje em dia, na nossa sociedade, da forma como as coisas andam,
traz dois problemas muito sérios para você. Você pode ser atropelado, você pode ser assaltado, você pode, enfim, tem um monte de problemas de você ter um carro que eventualmente vai parar. E você tem um outro grande problema que é, eu acho um grande problema pelo menos, que é a forma como as pessoas enxergam os carros antigos, né? Porque você vê, o meu motor tá todo revisado, tudo certinho, gasolina boa, carburador limpo, tudo certinho, e mesmo assim o carro me deixa na mão. E aí as pessoas quando passam vão olhar e falar assim, esse carro velho, entendeu? Carro velho quebra mesmo, entendeu? Por quê? Porque existe uma falha de projeto, essa é uma falha de projeto, tá? Onde o cabo eventualmente solta, entendeu? Eventualmente. Você pode rodar aí 2 anos e não acontecer, e aí de repente acontece, tá? E pode ser numa situação bem desagradável, tá? Então, como é que foi construído isso aqui, tá? Isso aqui foi algum projeto que eu peguei de algum lugar? Não. Isso aqui foi feito puramente da minha cabeça, tá? Não devo a ninguém esse projetinho. Isso aqui foi feito com isso aqui, galera. Foi feito com uma lata daquelas de manteiga, tá? Não vou divulgar a marca aqui, mas vocês sabem qual é, tá? Foi feito aquele platezinho ali de cima, aquela chapinha ali foi feita da lateral, tá? E o resto era só coisas que eu tinha aqui em casa, não gastei zero para fazer isso aqui, tá? E pra mim ficou legal, tá? Não ficou a coisa mais linda do mundo, tá? Mas pra mim ficou legal. Eu tô apresentando isso pra vocês porque você pode ter eventualmente esse problema e não existe nada na internet que faça isso aqui pra você, tá? Isso aqui é obviamente superdimensionado, tá? 2 barras roscadas para poder fazer isso aqui, dessa grossura, é uma coisa bem superdimensionada, tá? Mas, entretanto, todavia, tá? Era o que eu tinha aqui e deu certo, tá bom? Então, e um detalhe aqui importante também é o seguinte, aqui embaixo, isso é um pulo do gato, tá? Aqui embaixo tem uma fita entre a bobina e esse plate aqui, tá? Tem uma fita daquela 3M da vermelha para evitar que fique correndo de um lado para o outro aqui, mas você pode usar uma borracha também, tá? Evitar que a vibração eventualmente desloque isso aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, isso aqui é um protótipo, tá? Se eu pudesse, se eu tivesse ferramentas, eu criaria aqui os 2 plates em alumínio, torneado, cortado a laser, tá? Mas o que vocês estão vendo aqui foi tudo feito à mão mesmo, no olho, tá? Foi feito tudo no olho, nada de corte a laser, nada disso, tá? Foi tudo feito na Dremel, tudo feito à mão mesmo, tá? E já fiz o teste na rua, obviamente, senão eu não estaria aqui apresentando para vocês. E deu certo, não soltou nada, não tive nenhum tipo de problema, tá? Então ficou bem legal, tá? Eu gostei. Se não tivesse gostado, não estaria compartilhando com vocês, tá bom? Então fica a ideia aí para vocês, tá? Se você quiser copiar aí na tua casa, tá? Se quiser fazer parecido, faça, tá? Eu te criei o negócio, estou autorizando você a fazer. A única coisa que eu não gostaria, e aí eu volto aí até a mesma questão do meu painel lá que eu fiz, não gostaria de ver isso sendo vendido por aí, tá? Se você tiver a brilhante ideia de pegar isso, desenvolver isso, tacar sua marca em cima e vender por aí, eu quero a minha parte da grana, tá bom, filhinho? Tá? Se você for fazer, pague-me royalties, tá bom? Porque quem pensou nesta bagaça aqui fui eu, tá? Então, isso aqui já está em processo de patente, tá bom? Então, por favor, nada impede que você venda. Faça e venda até com materiais mais nobres, uma coisa mais bonita, com uma marca linda. Mas pague-me o que é, né, meu de direito por ter desenvolvido o negócio, tá certo? E para quem não tem essa ideia, para quem quer fazer no seu carro, tá? Quem achou uma ideia interessante, pode fazer sem problema nenhum, contanto que quando perguntem a você
de onde você tirou a ideia, você cite o meu canal, tá? É só isso que eu quero de vocês, tá? Mais nada. Então, tá dada a ideia aí pra vocês, tá? Pra vocês nunca mais ficarem na rua por causa de cabo de bobina. Falou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram, mas ainda não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhe. Deixa aí embaixo para eu saber o que vocês acharam dessa invenção. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!